É hora da gente falar em saúde. Ai, ai. A gente precisa puxar pela memória essas histórias que nós vamos tendo e vivendo, né? As situações que a gente vai vivendo no dia a dia, principalmente no amor, precisam ser guardadas na memória. Agora, tem mulher que tem uma memória que guarda uns 70 anos para trás e uma hora cobra, gente. Você conhece uma escola que ensina como lidar com a memória? Pois é, aqui em Curitiba já existe. Memória precisa ser exercitada. Dá uma olhada. Há 3 anos, a Adriana estuda com o objetivo de passar em um concurso público. São 6 horas por dia. Mas de uns tempos para cá, a dificuldade de concentração a fez buscar ajuda. Se matriculou em uma escola especializada em treinar o cérebro. O ábaco, ele ajuda você a se concentrar, né? E como a gente sempre faz essa atividade, então ajuda bastante. Além da concentração, a memória também está melhor. Em sala de aula, são atividades focadas em reprogramar a maneira como o cérebro aprende e armazena cada informação. Porque você sempre está em atividade, sempre está exercitando, então para o cérebro isso é bom, né? Porque você está aprendendo coisas novas. A Paula, que é educadora, fala mais sobre a neuróbica, ou a ginástica para o cérebro. O ato da gente fazer algo que você já está acostumado a fazer, mas de uma forma diferente. Então aqui nós fizemos contar até 1, 2, 3, né? Se divertindo, pulando, batendo palma, dando risada. A gente pode também entrar na sala de aula andando de costas, por exemplo, praticar o ábaco com os olhos vendados, para que a gente possa estimular novas conexões cerebrais. Os exercícios para o cérebro devem ser diários, mas essa musculação não tem que ser pesada e nem cansativa. Os jogos de tabuleiro, como o triminó e o território, são ideais para quem quer treinar os neurônios brincando. As brincadeiras lúdicas despertam a atenção do Maurício, que vem com a mãe Cláudia para a aula de ginástica uma vez por semana. E os resultados já começaram a aparecer. Quando a gente faz diariamente, parece que já vai melhorando o foco em tudo. Você percebe a diferença no trânsito, você percebe a diferença até quando vai estudar mesmo. Você consegue focar sem prestar atenção em barulho, sem que nada à volta atrapalhe. A aeróbica para o cérebro não é só indicada para pessoas jovens, não. Também é para quem já passou dos 60, 70 anos e reclama dos lapsos de memória. Se a pessoa fosse ter algum sintoma de uma doença como Alzheimer, por exemplo, daqui 5 anos, por exemplo, é possível que fazendo o treino para o cérebro, a ginástica para o cérebro, que isso se postergue e aconteça daqui 10 anos, por exemplo. Vamos conversar com a dona Rafaela Moron. Rafaela Moron, isso, exercício de ginástica. É o que é para você fazer, porque é o seguinte. Além disso, Rafa, eu vou falar já. Puxa pela memória aí. Como é que você conheceu o Dom Felipeta? Tem que lembrar. Se você não lembrar, vai dar confusão em casa, Rafaela Moron. Já faz exercício para memória aí. Me pegou essa, tenho que lembrar com certeza. Como é que é o teu nome mesmo aí no estúdio? O nome do apresentador? Como é que Acho que é Rivaroli. Comecei mal, já que ia me entrar. Rivaroli, Guilherme, né? Teu nome, Guilherme? Isso. Então, é isso mesmo, Rivaroli. Mas eu vou responder a tua pergunta. Claro que eu lembro, né? O Felipeta, para quem não sabe, lá, quem está assistindo aí, é o meu excelentíssimo, certo? E aí, claro que eu sei como eu conheci. Eu conheci no elevador do meu prédio, viu, Riva? A gente tem que lembrar, tem coisas que a gente não esquece jamais. Já outras, por exemplo, a memória vai embora. Quem está em casa, por exemplo, sei lá, que lembra o que almoçou ontem, eu já tenho que pensar aqui um pouquinho para conseguir lembrar antes de ontem, por exemplo. É a tal da memória recente, viu? Agora, Riva, olha só que interessante. Eu estou aqui numa universidade de Curitiba, fica no centro da capital, e tem aqui vários cursos para idosos, para pessoas da terceira idade. Um desses cursos é a oficina da memória. Mas no momento eu estou aqui sozinha na sala, não é que o pessoal esqueceu da aula, nada disso, é porque a gente veio justamente conversar sobre a importância da ginástica cerebral aqui com a responsável por esse curso, que é justamente a Isabelle Rolim, psicóloga. Isabelle, a gente vai falar então um pouquinho a respeito de toda essa importância da ginástica cerebral. Agora, não é só para o pessoal da terceira idade, todo mundo tem que exercitar, né? Sim, qualquer idade é importante a gente fazer exercícios para a memória. O pessoal da terceira idade, né, tem queixas relacionadas à memória de uma forma maior, né, mas esquecer é normal em qualquer idade. Só que a gente tem que tomar cuidado para que esses esquecimentos não se tornem frequentes, né, e os exercícios podem auxiliar nisso, tanto para que a gente não fortaleça a nossa memória, assim como outras funções do cérebro, mas também para que a gente aprenda estratégias para que não se
esqueça e tenha momentos de saia justa, esquecer o nome de alguma pessoa, né? Nossa, esse é terrível. Olhar a pessoa e esquecer, não vem o nome da cabeça, ou tá procurando uma coisa que está na mão, que está na frente da gente, está lá procurando, não lembra onde é que colocou. Isso acontece, né? E os idosos reclamam bastante disso, que tem dificuldade em lembrar nome de pessoas. E a oficina ensina estratégias para que se lembre de outras situações, né? Não tenha situações dessa forma, assim como estimular outras funções do cérebro, porque a gente acaba estimulando não só a memória, mas como atenção, planejamento, várias outras funções. Bom, e aí, por exemplo, aqui quem não participa da oficina está em casa, se identificou, falou, olha, acho que era interessante que eu começasse a exercitar não só meu corpo na academia, ou caminhando nos parques, mas também a minha memória, para garantir, enfim, né, uma vida útil, que eu consiga lembrar das coisas, não fique sofrendo, porque é um sofrimento quando também a gente não consegue lembrar e esquece com frequência de compromissos, de nomes. Aí, o que o pessoal que está em casa pode fazer, por exemplo? Tem exercícios? Tem alguns exercícios, né? Em casa a gente sempre recomenda, né? Para que a gente saia da rotina, não fazer sempre o mesmo caminho para chegar em casa, que a gente opte por outras opções e não ficar sempre fazendo a mesma coisa, fugir da rotina, né? Então, leituras também é importante para fortalecer, exercitar o cérebro. Tem várias outras atividades que a gente faz em casa também. Então, ler um livro, pegar um caminho alternativo para ir para o trabalho. A história todo mundo fala da cruzadinha, ó, como me falou, minha memória já falhou aqui já, ó. Quem é destro, de repente usar a mão esquerda para poder fazer também essa mudança de rotina, desafiar o cérebro. Isso. O que é importante destacar é que às vezes a cruzadinha a gente chega no momento onde é fácil, né? Aqui na oficina a gente tem níveis de dificuldades, onde a gente começa do fácil e vai tornando a atividade mais complexa. A gente não pode só fazer a cruzadinha e achar que ela vai ser suficiente, porque a gente tem que desafiar o cérebro o tempo inteiro. E é constante, não é um exercício que você foi lá, fez um dia, qual é a frequência que a pessoa tem que fazer para poder ter resultados? É frequente, né? Então, assim, não tem um número específico para a gente falar, né, tantas vezes na semana, mas é importante que a gente busque isso constantemente. Então, eu tenho o hábito da leitura, eu tenho o hábito de aprender e buscar coisas novas, isso que é importante. Bom, olha, rapidinho eu vou mostrar aqui que tem alguns exercícios que são feitos aqui da oficina justamente para desafiar a memória dos participantes. E eu, Riva, enquanto vou passar a bola para você aí, vou ficar aqui para tentar fazer um deles aqui, justamente com a professora coordenadora. Me deseja boa sorte, viu, Rivaroli, que a minha memória não anda muito boa não, viu? Pois é, Rafaela. E algum sobrenome que eu esqueci. Rafaela Moron conversando com a gente para mostrar exercício para você. E esses exercícios, eles são fundamentais. Valeu, Rafa, obrigado.